caracterizar apenas as informações a nível daquilo que são, por exemplo, as frequências de ações ou os volumes das ações, mas ter também uma contextualização do motivo ou de um possível motivo dessa ação ter acontecido. E aqui a tecnologia, ou aqui a nossa premissa, passa muito por, sabendo quem é que tem, neste caso, a bola, ou seja, tendo o valor ou tendo o dado posicional de um jogador, sabendo onde é que o jogador se encontra no espaço em cada momento, já sabemos quem é que tem a bola, onde é que tem a bola e quando é que tem a bola, certo? Sabemos quem é o jogador que tem a bola, sabemos onde é que ele está com a bola e sabemos o momento em que ele está com a bola. Tendo essa premissa, podemos dizer ou podemos assumir que a bola naquele momento assume a mesma posição que o jogador. E a partir daí, recriar aquilo que é a bola. E este problema todo surge porquê? Surge porque a bola não tem um sistema de traqueamento para ela própria, ou seja, não nos é permitido saber onde é que a bola está através de um dispositivo específico. Tivemos que tentar recriar esta integração de forma a criar aqui, assim, a bola e a ter acesso àquilo que são os indicadores técnicos. E assim, já conseguimos ter acesso aos 3 indicadores, tanto os físicos como os táticos, a partir dos dados posicionais, ou seja, a partir do GPS, daquilo que a tecnologia do GPS nos dá, e depois através da integração do GPS com o vídeo, ter acesso também àquilo que são as informações ou àquilo que são os dados da bola. Isto de uma forma muito específica para o caso do futebol. Depois, também podemos fazer aqui o transfer para aquilo que são as outras modalidades coletivas. Podemos fazer um transfer também dentro daquilo que é o desporto, por exemplo, para perceber aquilo que são as ocupações de espaço de outros elementos do jogo, por exemplo, relativamente aos árbitros, em contexto de treino, relativamente à ocupação do espaço por parte dos treinadores, naquilo que é a operacionalização e a gestão dos momentos de treino. Depois também conseguimos, através desta tecnologia dos GPS, perceber, por exemplo, aquilo que são as interações sociais ou a ocupação dos espaços em outros contextos, as ocupações do espaço também, naquilo, por exemplo, são contextos urbanos, como é que são explorados determinados espaços urbanos, desde parques de diversões, a jardins, a situações de recreios nas escolas, por exemplo, e acaba por haver aqui uma grande diversidade de possibilidades de integrar este tipo de metodologia depois também em outras áreas. Mesmo naquilo que é ligado, por exemplo, à parte da saúde, existem trabalhos realizados pelo Centro de Investigação relativamente, por exemplo, às distâncias, durante o Covid, às distâncias de segurança durante as práticas desportivas. E pronto, e aqui a minha tentativa foi de mostrar um bocadinho, de uma forma muito rápida, muito sucinta, aquilo que tem sido esta metodologia e possíveis integrações, não só na parte esportiva, ou relativamente ligada só ao futebol, como também ligada a outras possibilidades, como são as possibilidades tanto a nível da saúde como do desenvolvimento dos espaços e do desenvolvimento das pessoas. E pronto, basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Paulo. Obrigada pela sua apresentação. Convido a deixar de partilhar então aqui o ecrã para passarmos às questões. Alguém tem alguma questão para o Paulo? Paulo? O que é que se passa aqui? Não, nenhuma questão para o Paulo? Eu tenho. Paulo, se tivesse que vender esta ideia a um clube de futebol, como é que o faria? Faria por começar, primeiro, só para deixar aqui um reto. Este tipo de integração, este tipo de tecnologia já existe, contudo, só é aplicável neste momento em contextos de competição. E os contextos de competição acabam por ser contextos de pouco volume, ou seja, muitas vezes as equipas têm 1, 2 jogos por semana. E toda a preparação que é feita para a competição é feita em contexto de treino, por exemplo. E este tipo de tecnologia ou este tipo de integração não é feita em contextos de treino porque são oferecidos por empresas que têm um valor comercial que pretende apenas utilizar este tipo de metodologia em contextos de maior visibilidade, tanto ou seja, em contextos de competição e em contextos de competição de alto nível, para equipas
de níveis inferiores ou em contextos de treino, seja para que tipo de nível for, não existe esta integração e, por exemplo, podemos tentar vender por aí, ou seja, dar informação em contextos de treino e acaba por ser o quê? Acaba por ser o contexto em que durante a época as equipas estão durante mais tempo envolvidas, portanto poderia começar, por exemplo, por aí. Mas sobretudo pensar que se houver melhor preparação das camadas jovens, também a longo prazo. Sim, depois a partir das camadas jovens também, as camadas jovens acaba por ser outro problema, nem sequer toquei nesse ponto, porque isso nem sequer existe nas camadas jovens, existe só naquilo que é o futebol sénior e de alto rendimento neste momento. Ok, muito bem, Paulo, obrigada. Obrigado. Passamos ao Augusto Parras, com o uso da tecnologia na avaliação de comportamento espontâneo de alunos de primeiro ciclo do ensino básico durante o recreio, dando seguimento àquilo que já o Paulo tinha sugerido, não é? Outra possibilidade de aplicação destas metodologias. Augusto, faz favor. Olá, bom dia, boa tarde, né? Exato, Paulo já tocou nesse ponto e é exatamente isso que fez com que essa pesquisa ganhasse essa força com a tecnologia. Deixe-me só aqui colocar o ecrã. Um momento. Ok, já está? Sim? Alô? Me travou? Tudo ok. Está a iniciar. Estão parados para mim. Aqui está a ouvem? iniciar. Ainda não entrou. Alguma notícia? Eu não sei. Talvez queira tirar e voltar a partilhar. Ok. Ser. Aqui o trânsito que vem do Brasil está um pouco. Pois. Sim. É só... Que horas são aí, Augusto? Aqui são 8h20. Ok. Não consigo nem parar. Ainda está com o jet lag. Sim. Pois, não está a dar nada. Nada, nenhum comando, está travando. Não, mas nem consegue parar de partilhar. Pois, nem isso. Tu deves conseguir parar a dele, Ana. É isso que eu estou a Será que o tentar. host não consegue? Augusto. Sim. Interromper vídeo. Ok. Já interrompi. Sim. Pois. Pronto. Quer tentar novamente? Por favor, Augusto, se não passamos ao seguinte enquanto aqui a internet estabiliza. Estou aqui travado. Eu Tá. continuo com o meu notebook travado. Não consigo Então, fazer nada e estou Augusto, paralisado. então Eu penso vá, que eu vou Augusto. sair e voltar. Exatamente. Então vamos passar à Brenda Silva e à Guida Veiga. Está bem. Está bem? Enquanto você retoma Ok. a sua sessão, com a utilização de sensores RFID no estudo das relações interpessoais da infância. Olá às duas, bem-vindas novamente. Olá! Olá, bom dia. Bom dia, quando quiserem. Podemos partilhar? Dê força. Não está não está na PowerPoint. Não está na primeira. Aonde? Vai partilhar. Acho que é assim. Não Aí consegue. está. Pois não. Desculpem. Então, muito bom dia. Vimos aqui partilhar convosco a nossa experiência com os sensores de RFID que temos usado no estudo das relações interpessoais na infância. Portanto, isto tudo começou no início do meu doutoramento,
em que estávamos aqui muito interessados em perceber o que é que acontece nos recreios das escolas, sobretudo do pré-escolar, e na altura havia uma série de abordagens, os questionários que também conhecemos, a sociometria e a observação sistemática. Todos eles com algumas fragilidades que não vamos aqui mencionar, mas a grande dificuldade com a observação sistemática era que de facto permitia-nos um conhecimento muito aprofundado do que é que a criança estava a fazer, como estava a fazer, com quem estava a fazer, portanto uma análise muito quantitativa e aliás qualitativa, não é? Mas demorávamos muitas horas a analisar os comportamentos das crianças e depois o que acontecia era que, por exemplo, num recreio conseguíamos observar, com uma equipa de 3 investigadores, conseguíamos observar 12 crianças, enfim, portanto de facto era uma limitação. E nessa altura, em parceria com a Universidade de Leiden, aliás, a Brenda é doutoranda em Psicologia na Universidade de Leiden, não é? E, portanto, nessa altura, em 2013, é feita aqui uma parceria com a Universidade de Leiden, com o Departamento de Informática, no sentido de otimizarmos, explorarmos aqui a utilização dos sensores RFID para conseguirmos estudar as relações interpessoais das crianças no recreio de uma forma diferente, ou seja, utilizando dados massivos, utilizando aqui uma recolha de dados que pode ser contínua e que na altura foi usado para estudar crianças com desenvolvimento típico, mas que neste momento com o doutoramento da Brenda conseguimos agora dar um outro salto que é do estudo das crianças de grupos clínicos e, portanto, é disso que a Brenda vai falar aqui mais especificamente hoje e passo a palavra. Então, a Guida já explicou um bocadinho como é que nós fizemos o caminho até chegar aqui à utilização dos sensores e o que é que são os sensores RFID. Os sensores RFID são os dispositivos pequenos, eu não tenho aqui nenhum porque estão todos de empréstimo neste momento, mas são os pequenos sensores que são colocados na roupa das crianças e que nos permitem que durante o tempo em que elas estão no recreio e o sensor está em funcionamento, nós consigamos perceber com quem é que aquela criança está em proximidade. Por isso acaba por ser um método que não é muito invasivo, não requer uma participação ativa e uma recolha ativa por parte da criança, ela só tem que utilizar o sensor e durante o tempo em que está em interação e por isso acaba por facilitar aqui a nossa recolha de dados. Como é que ocorre o registro? Como eu disse, isto são sensores que fazem o registro da proximidade da criança, ou seja, do sensor com outro sensor, pressupondo que cada uma das crianças tem um sensor em utilização, e o registro é feito, temos uma base que recebe a informação e sempre que um sensor está frente a frente com outro sensor ou que está pode não estar frente a frente, mas estar virado, mas tem que estar no máximo dentro de um ângulo de 65 graus e uma proximidade máxima de 1,60 m, esse contacto é registado como uma interação e essa interação é enviada para essa base receptora que vai codificando todas as diferentes interações que ocorrem no contexto do recreio. O registro dessas interações ou desses contactos é feito através desse sistema que vemos aqui ao lado, isso é a base de dados que nós recebemos quando fazemos a recolha dos dados, ou seja, são os dados brutos que são recebidos, que contêm a identificação de cada uma das tags que está a ser codificada naquele momento e depois, como vemos aqui lado a lado, temos um código e depois uma referência HEX e outro código, que são as referências das tags, que estão em interação. Este registro é feito 4 vezes num segundo e são visíveis todos os sensores detectados, como eu tinha mencionado, e são também visíveis os emparelhamentos entre os sensores. Deixa-me passar na frente. Então, que dados é que nós conseguimos recolher com a utilização desses sensores? Nós conseguimos recolher dados de quantificação, o tempo em proximidade e o tempo solitário. Ok. Já temos que passar. Sim. Podemos passar então. Pronto. Com esta utilização de dados, nós conseguimos perceber o posicionamento das crianças na sua social network, ou seja, dentro do grupo de pares,
em que posição é que ela está, são estes dados que vemos aqui ao lado, e temos vindo a fazer isto com crianças surdas de forma a percebermos a sua localização no grupo de pares e que interações é que estabelece e com quem. Conseguimos fazer isto única e exclusivamente com os dados dos sensores, quando fazemos apenas uma análise utilizando os dados de sensores, mas também conseguimos combinar esses sensores com outro tipo de dados que são mais clássicos, como por exemplo os dados sociométricos, de forma a conseguirmos perceber também as interações, mas tendo subjacente outro tipo de variáveis. Por exemplo, neste caso, o que fizemos foi perceber os contactos que são estabelecidos pela criança surda com crianças do seu grupo de pares, com quem tem diferentes níveis de amizade. As diferentes cores dos diferentes círculos indicam diferentes estatutos de amizade, e nós conseguimos perceber que a criança surda é esta criança que está no centro, e todas as relações que estabelece, se passa muito tempo com aquela criança em média, e também se passa muito tempo com aquela criança no tempo total. Temos já estudos realizados que foram feitos pela professora Guida, como ela indicou no início, que são estudos prévios ao meu doutoramento e foram feitos com crianças com desenvolvimento típico, e gostávamos de deixar só algumas indicações relativos à potencialidade de utilização dos Sim, que sensores. também já falámos, de facto permite esta monitorização contínua e intensa. A análise dos dados é muito breve, é muito curta, os sensores são pouco dispendiosos e conseguimos, no início conseguimos quantificar, e neste momento estamos a conseguir analisar a estrutura das relações, o que é de facto uma mais-valia neste estudo das crianças, no nosso caso, do nosso grupo de investigação, das crianças surdas e das crianças com perturbação do espectro do autismo. Terminamos. Muito obrigada. Muito interessante. Alguém tem alguma questão? Eu. Boa. Força, Hugo. Obrigado, Guida e Brenda. Vocês apresentaram muito o potencial e aquilo que é feito, mas gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre as limitações, se é que elas existem, quais são os problemas com os quais vocês já se depararam relativamente à utilização deste equipamento. Eu estava a ver a apresentação, não é? E aquela questão do ângulo de interação, parece-me, enfim, poder trazer alguns problemas. Gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isso, ou de falar convosco, não é mais do que vos ouvir, é falar convosco, acho eu. E perceber como é que vocês antecipam a integração, e já que estamos também a desenvolver a integração dos sistemas GPS, que o Augusto há de falar a seguir, se veem que há potencial e como é que ambas as ferramentas podem complementar uma à outra. Ok, então, relativamente aos desafios, existem questões no próprio tratamento dos dados, ou seja, nas variáveis que nós obtemos, não nos permitem perceber, por exemplo, que tipo de interações é que estão a acontecer, qual é a criança que que se aproxima da outra para ter essa interação, e qual é que é o comportamento que está a acontecer. O que nós percebemos é que as crianças estão próximas, não podemos dizer a 100% que existe uma interação, porque podem estar próximas casualmente ou estar próximas, mas não ter uma intenção comunicativa com o outro, e isso é uma limitação que nós tentamos colmatar com a utilização das observações ao nível do recreio. Acho que sim. Ainda assim estão a ser já desenvolvidos algoritmos no sentido de combinar as questões de acelerometria, não é? As crianças estão em contacto, mas depois têm uma aceleração semelhante, não é? E isso é do mesmo equipamento ou é outro equipamento? Sim, é o mesmo equipamento. Então, uma dúvida, porque eu nunca mexi nesses dados. Nunca mexi nesse equipamento, nunca mexi nesses dados, mas tenho curiosidade. A questão das interações que são picadas, que são identificadas, tem apenas uma dimensão de frequência, portanto, quantas é que acontecem, ou tem também uma série temporal, uma hora, para dizer quantas é que aconteceram? Sim. Tem uma série temporal, sim. Nós, no estudo de amizade que eu apresentei, por exemplo, nós temos uma forma visual de ver os dados, em que basicamente temos um gráfico e ao longo de todo o tempo do recreio nós conseguimos perceber com quem é que aquela criança esteve a interagir. É como se cada linha fosse uma criança, e nós percebemos
neste time point começou a interagir, até quando é que interagiu, parou, voltou a interagir, nós conseguimos perceber esse tipo de comportamentos que vamos vendo. A forma como fazemos a transposição dos dados também nos protege um bocadinho em relação às interações, porque, por exemplo, no recreio e com crianças do pré-escolar as interações são muito rápidas e às vezes fugazes. Por exemplo, se estiverem a jogar à apanhada ou qualquer coisa desse género, têm uma aproximação, mas depois voltam a fugir e depois vão voltar a encontrar-se. O que nós fazemos é utilizar... Se for muito bom, quem estiver a fugir nem sequer interage, não é? Está Pois, sempre longe. sim. E estão a interagir, Sim. não é? Essas são essas, pronto, temos que olhar sempre para as limitações do equipamento e nós também temos problemas com os GPS, às vezes, porque lá está, o grau de fiabilidade dos dados pode não ser aquele que gostaríamos que fosse para identificar todos estes contextos, e acho que se nós conseguíssemos, de alguma forma, não é? E com tempo, aquilo que nós fazemos para a investigação, acho eu, assim, tudo neste momento é tempo. E começar a integrar este tipo de sistemas, a informação que iria resultar dos mesmos seria muito mais rica e muito mais não é? Interessante para, de facto, qualificarmos como interações, coisas que são interações, mas que não têm sempre as mesmas características. Digo eu que não sou especialista no tema. Muito obrigado. Nada. Ora bem, muito obrigada. Mais alguma questão? Eu tenho uma questão. Augusto, também. força, Augusto. Ok. Queridas, minhas inspirações, professora Guida e Brenda, em relação às crianças com a perturbação do espectro autista, como é a aceitação das tags? Existe alguma dificuldade ou elas usam sem problema? É assim, eu não faço recolha de dados com crianças com perturbação do espectro do autismo, porque o que eu vou dizer é baseado na experiência que eu ouço das minhas colegas que fazem esse tipo de trabalho. Em relação aos sensores, não há propriamente um problema, porque é um objeto pequeno que não tem uma produção sonora, o estímulo visual também não é muito exagerado, por isso acaba por não interferir muito. É feita uma preparação e uma explicação para as crianças perceberem qual é que é o propósito da utilização do instrumento, e é pedido sempre o consentimento da criança no sentido de perceber se ela se sente confortável com a utilização. Mas não temos noção de ser uma coisa que é sentida como invasiva por parte destas crianças. Ok, obrigado. Ok, muito obrigada. Bom, vamos avançar então para o Augusto, vamos tentar, Augusto, e depois vamos ter que retomar este link, visto que apenas temos 8 minutos para a apresentação. Ou então talvez seja melhor encerrar agora e voltarmos a entrar, tá bem? Ainda não conseguimos resolver esta questão, pedimos desculpas. Vamos então encerrar agora e retomar, está bem, para depois avançar com o Augusto, pode ser? Ana, desculpa. Diz-me, sim. Desculpa, se quiseres, só se entenderem, eu gerei aqui um link que já não tem limite, posso partilhar aqui no chat e entramos todos neste link Obrigada, direto. Depois é só eliminar esta, pode ser? Pode. Deixem-me então, só partilhar convosco. se faz favor. Obrigada, Jorge. Vejam lá, por favor, se conseguem migrar para a outra sessão sem desligar esta ainda, para ver se com problema. Ok, está a abrir.